Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 5, o versículo 6. Apocalipse capítulo 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Te adoramos, Criador, porque Tu és digno. Tu sempre foste digno e o único digno de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos. Enquanto nós cultuamos ao Senhor, ao Seu nome, que o Senhor possa continuar movendo em nosso coração para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Temos sempre tratado destes títulos, mas eu quero mais uma vez falar sobre isto, o tempo dos 7 selos. Não te admires de não ter tido conhecimento antes, porque o próprio irmão Brana clareia tudo isso para nós, o tempo desta revelação. Tudo foi nos dias da voz do 7º anjo. Todas as coisas sucederam naqueles dias. Mas para o povo, a revelação não seria alcançada imediatamente naqueles dias. Eu quero ler para vocês, a gente tem aqui alguns parágrafos da mensagem do profeta para poder te ajudar. Porque o que nós falamos, nós temos que ter a mensagem para provar. Paulo falou sobre isso também, e nós devemos aprender assim. Você não pode pregar uma coisa que Paulo não pregou. Então eu não posso pregar uma coisa que Brana também não pregou. Porque no tempo de Paulo a Bíblia estava sendo escrita, mas no tempo de William Branham a Bíblia estava sendo revelada. Então, o que podemos falar além daquela revelação? Mas também não podemos ficar aquém, sem ter aquela luz, sem ter aquele conhecimento, por revelação. A gente está precisando desta revelação. Eu sei que as pessoas, elas dizem, mas vocês é quem querem ter esta revelação e dizem ter. Dizem, não, a revelação foi dada naquele tempo. Agora, chegaria o tempo do povo conhecer aquela revelação. Certo? Foi revelada, mas o povo não conheceu. Se tivesse conhecido, eles não tinham, quando o irmão Branham morreu, eles não tinham formado a doutrina da ressurreição isolada do irmão Branham. Se tivesse conhecido. Então eles não conheceram. Os primeiros que não conheceram foi exatamente os que saíram dos Estados Unidos e vieram para o Brasil e trouxeram a mensagem do irmão Branham, já de uma forma que o irmão Branham não pregou. Certo? Isso já foi o grande erro. Então vamos conhecer isto segundo o irmão Branham mostrou. Almas encarceradas, hoje, eu estou aqui com a mensagem da tradução de Goiânia. Quem tem a voz de Deus, a tradução da voz de Deus, tem que procurar para ver que parágrafo que é. Mas eu tenho ela aqui, de Goiânia, Almas Encarceradas, 93. Diz, logo
a Escritura nos diz: porém, no tempo da mensagem do sétimo anjo, o mensageiro sobre a terra para a sétima e última era da igreja. No princípio de seu ministério, quando começa a ir pelo mundo. Então, note bem que a mensagem de Mombrana, no princípio do ministério, quando a mensagem começa a ir pelo mundo. Tudo isso aqui a gente tem que levar em conta, senão não tem luz da mensagem. Nesse tempo, quer dizer, quando a mensagem começa a ir pelo mundo. Não era apenas quando o irmão Brana chegou no púlpito em Jeffersonville e o cordeiro converteu em leão e deu o livro aberto para o profeta. E o profeta pregou o livro aberto para os ministros e os demais irmãos que estavam no tabernáculo Brana, ali em Jeffersonville. Foi aberto para eles, foi entregue para eles. Mas esta mensagem tinha um curso para que os selos fossem conhecidos. Então ele mostra aqui, no princípio de seu ministério, entre aspas, quando começa a ir pelo mundo, fecha aspas. Nesse tempo que a mensagem começa a ir pelo mundo, que a mensagem foi divulgada. Primeiro, você pensa bem se nós tivéssemos recebido direto essa mensagem dos Estados Unidos. Nós não saberíamos direito a primeira e segunda etapa. Então tinha que vir primeiro a primeira e segunda etapa, tinha que vir o leitinho para nós, para nos preparar, pois nós não sabíamos nem o nome do pai ainda. Então como que você vai dar uma carne fresca para um bebê? Então primeiro vai dar umas mamadeiras. Então nós recebemos as mamadeiras, nós recebemos a alimentação de criança na primeira e segunda etapa. Agora, a mensagem tinha que continuar a ser difundida, proclamada pelo mundo. Então, nesse tempo, aí o profeta disse, nesse tempo, o mistério de Deus, nestes 7 selos, deve ser dado a conhecer para este tempo. Então, não era somente na hora que o profeta pregou e abriu. Não, quando a mensagem fosse proclamada, aí ia começar, nesse tempo da mensagem ser proclamada, o povo ia começar a entender aquela revelação. Então, quando o irmão Brana pregou no tabernáculo Brana, já foi lido aqui no culto anterior, que nós tivemos há 2 meses atrás, pelo pastor Wesley Portes, ele leu o parágrafo para mostrar perguntas e respostas sobre os selos. O irmão Brana dizendo que o povo do tabernáculo passou por alto o que ele estava pregando. É o irmão Brana falando. Você vê no parágrafo 7 ao 10, perguntas e respostas sobre os selos. Bom, quando nós falamos, nós damos parágrafos. Para vocês verem, foi o irmão Brana que falou. Então, irmão Brana estava falando que o povo do tabernáculo Brana deixou passar por alto a revelação. O povo fez perguntas inferiores a que devia ser feita. Por isso ele pediu para fazer perguntas e eles fizeram perguntas que não estava dando muito certo com a revelação da semana. Eles misturaram muitas coisas. E aí foi que o irmão Brana disse que eles tinham passado por alto aquilo ali. Mas ele disse que ia chegar um tempo também que nós íamos conhecer. Ele tinha vontade de ter uma pessoa, de ver uma pessoa se pôr de pé e dizer, eu vejo isso daí. Desejo do irmão Brana. E é interessante que o irmão Brana, provável que não teve ninguém que colocou de pé e dizer, eu vejo isso daí. Ele diz, o desejo dele era este. E que alguém colocasse de pé. Na minha mensagem, é 6º selo 228. Agora você procura na sua aí, porque talvez é outro parágrafo. Mas está escrito desse jeito mesmo. Ele desejava que aparecesse uma pessoa, dissesse, eu vejo. Aí ele disse, aceite-o. Quando esta pessoa falar que crê, que vê, você aceita esta pessoa. Porque naqueles dias ele já estava vendo que as pessoas não tinham visto o seu ministério, não tinham entendido o seu ministério.
Hoje nós damos graças a Deus, depois de muitos anos, você faz a conta depois de 44 anos, que Mombrana partiu. Agora nós estamos conhecendo, desde o ano 2001, 2002, nós estamos conhecendo melhor um pouquinho estes selos. Agora, por quê? Porque a mensagem começou a ir pelo mundo. Senão ele diria, olha, vocês têm que conhecer aqui agora, isso é isso. Mas como o sétimo selo é o mistério do dia, não se conhece no dia que está aberto. Como o mistério do primeiro selo era o mistério do dia, Paulo não conhecia. Foi preciso Brana vir e dizer o que era aquele mistério do homem da iniquidade, do filho da perdição. William Branham veio aqui falar, mas Paulo pregou isso no seu dia, sem saber. Isso é o que ele pregou. Então, nos tempos do irmão Branham, era o tempo do sétimo selo. É por isso que ninguém sabia o dia e a hora. Naquele tempo, não podia saber. Porque era tempo daquele selo. Era o tempo do sétimo selo. Todos os demais já haviam acontecido, agora só faltava o sétimo. Todos os demais, o cordeiro tinha aberto. Mas no dia de abrir o sétimo, o povo dos Estados Unidos também não ia conhecer. Porque quando abriu o primeiro selo, eles não conheceram, lá na primeira era da igreja. E assim foi. Você sabe que Lutero veio, se Lutero soubesse que ele estava pregando uma mensagem e que estava abrindo o terceiro selo. Mas Lutero não sabia disso. Columba não sabia que nos seus dias também estava abrindo o selo. O irmão Branham, no seu dia, ele pregou o sétimo selo e diz, ele revelou, ele abriu 6 selos, mas ele não diz nada do sétimo. É o selo do tempo do fim. Exatamente no tempo do fim, este selo vocês não podem saber, porque é o selo do tempo do fim, como o primeiro selo foi o selo do começo. E se não souber no começo, não pode saber no fim também. Agora, quando a mensagem começar a ser difundida pelo mundo, nesse tempo, deve ser dada a conhecer. Agora, irmão Branham falando, almas encarceradas, 93. Eu tenho mais parágrafos, se você quiser, tem também aqui o intervalo. Eu vou só ler o intervalo e vou te dar o parágrafo do rapto 67. O rapto 67, ele fala a mesma coisa também. E aqui no intervalo 21, ele estava lendo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, como foi que ele anunciou o segredo da vinda? Era mistério. Ninguém sabe. Então não podia saber, porque era um cumprimento. Naquele dia não podia saber. Agora vê você, o mistério deste livro com 7 selos será revelado no tempo da mensagem do anjo da 7ª era da igreja. O 7º anjo começa a tocar. Aqui estão as mensagens escritas nos livros e gravadas nas fitas. Agora, quando a mensagem começar a ser proclamada, o mistério de Deus deverá ser consumado para esse tempo. Agora, foi revelado? Foi lá. Mas que o povo conheceu, não conheceu. Quando que seria conhecido? Quando a mensagem começasse a ser proclamada. Então não te admires de conhecer o que não conheceste há 30, 40 anos atrás. Não te admires, agora é tempo. Tempo de conhecer. O tempo da revelação foi lá atrás. O tempo de ser revelado, de ser aberto, foi no tempo do irmão Branham. Mas o tempo de conhecer isto seria quando a mensagem começasse a ser proclamada. Então, eu já preguei sobre isso, estou apenas recapitulando alguma coisa para ajudar as pessoas. Então, a mensagem já está sendo proclamada desde quando o irmão Branham partiu. A mensagem vem sendo proclamada. Agora chegou o tempo de conhecer. Porque a proclamação da mensagem foi a primeira e a segunda etapa.
Está sendo proclamada a mensagem. Mas proclamou a mensagem, mas nós não conhecemos o selo. Foi proclamada a mensagem, mas não soubemos nada do 7º selo, dos 7 selos, dos 7 trovões. A gente só sabia dos gritinhos. Você sabe, aqueles gritinhos, 1, 2, 3, até 7. Aí a congregação rejubila, ei, glória. Mas ficou do mesmo jeito. Só ficou em número. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, você tem que conhecer o mistério que está por detrás desse selo. Para começar, lá para revelar este selo, a primeira coisa para revelar esse selo era que o último eleito tinha que entrar. Ele não podia revelar o selo sem que o último eleito entrasse, que o último é o irmão Branham. E você tem que entender que você está ligado ao último. As pessoas estão esperando um aqui. Não, você está ligado ao último, como o povo de Paulo estava ligado ao primeiro. Você está ligado ao último. Eles estão esperando entrar um último aqui agora. Não, esse último que entra aqui agora não é questão de revelação. A revelação foi quando entrou o último, que o cordeiro tinha que sair do trono quando o último entrasse. Agora, eu fico satisfeito, sabe por quê? Porque assim como eu estava em Cristo, e eu não tinha nem nascido, eu já estava nele. Então eu estava no irmão Branham também, quando ele veio para revelar os selos. Não tem outro personagem para poder revelar, é nos dias da voz do 7º anjo. Para minha salvação, eu estava em Cristo. Eu já preguei uma mensagem, vivendo em 2 dispensações. Você vive em 2 tempos. O melhor que nós temos é isso. É tão bom que você vive em 2 tempos. Se você vivesse num tempo só, já era bom. E 2 tempos. Agora, por quê? Eu vivi no tempo da graça e ainda estou vivendo no tempo da revelação, que a graça não podia me revelar. Para começar, a graça disse que não sabia. São Mateus 24, 36, mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, a graça. Na era da graça, você não toma conhecimento daquilo, porque o Filho diz que ele não sabia. E aquele mesmo Filho que não sabia, ele estaria manifestado outra vez como Filho. No último dia, e aí que você ia saber. E ele, no dia que estava manifestado, também não sabia. Você pode ver o próprio irmão Branham, no dia daquela manifestação. Era o segredo do dia. Mas a gente sabe que a igreja precisa da revelação desse segredo, desse mistério, para ir no rapto. Não é muita emoção, contudo não tem jeito de ficar sem emocionar. Você ouvindo isto e não acostumando com isso. Porque quando você acostuma, você não emociona mais. O dia que você acostumar com a sua mulher, você está querendo é outra. Você acostuma com o seu marido, você quer outro. Porque já não sente mais nada. Faz o que faz, mas já não sente mais nada. Ah, não sente mais nada, então já está querendo outra. Outra, porque não sente mais nada. Quando você acostuma com a mensagem, você não sente mais nada. Quando você acostuma com Deus, você não sente mais nada. Você não pode acostumar. Aquilo ali sempre tem que ser um sobrenatural para você. Você está tratando com Deus, aquilo é grande, é sobrenatural, é eterno. Não é questão de eu acostumar, não. Eu não posso nem acostumar. Eu não posso acostumar com essa mensagem. Eu não posso acostumar com essa revelação. Senão eu perco o desejo dela. Eu perco o sabor dela. Aí eu já quero trocá-la. Eu perdi o sabor. Quero trocar. Mas você não acostuma. Irmão Branham diz, falando sobre a coluna de fogo, ele diz, a gente nunca acostuma com ela. Irmão Branham sempre teve contato com a coluna de fogo. Ele disse que nunca acostumava. E é bom que não acostume mesmo. Quando chegava, aquilo era novo para ele. Era a mesma coluna de fogo. Era a mesma. Não mudava. Não vem de cabelinho loiro de uma vez, depois de cabelinho preto. Não, é a mesma coluna de fogo. Não muda. Mas aquilo ali causa um impacto.
porque é a presença de Deus. A mensagem é Deus em carne. Eu sempre digo, esta mensagem, eu não preciso esforçar para pregá-la. Eu não preciso jejuar para pregá-la. William Branham precisou. Deus falou para William Branham, vai consagrar-te para a visitação dos anjos. Agora, Deus não falou para nós, simplesmente come. Pega o livrinho, come. Não, vai ali e consagra para comer o livrinho. Não, come. Vai ao anjo que tem o livrinho na mão e diga para ele, dá-me. Senão teria que falar, vai ao anjo. Ah, bom, antes de você ir no anjo, ajoelha, jejue. Não. Vai ao anjo e coma. Você só tem que ir e comer. Então, isso daqui não engrandece nós mais. Não tem de engrandecer, que você não fez nada. Eu sempre digo, a mensagem, quando ela é do dia, você não tem que fazer força. E se você jogar alguma coisa em cima dela, ela brota, ela empurra tudo aquele lixo que você coloca sobre, ela joga para cima, porque tem vida naquela semente. Se não tem vida na semente, o irmão Branham diz a semente, então ela perece, porque não tem vida. Mas se tiver vida na semente, então logo ela explode, ela mostra um broto. E aqui tem vida na semente. A semente que está em nós hoje é a mensagem da agora, do tempo que tinha que ser conhecida a mensagem. Não conhecemos esta mensagem quando eu aceitei o profeta, criei no profeta, lá em 1973. Não, eu simplesmente comecei a tomar leite, tá bom demais. E tomei leite, e pulei, e gritei, e glória a Deus, isso é bom demais. É bom, eu não sabia nem o nome do pai, quando eu fiquei sabendo, eu gritei. Chorei, eu não sabia qual é o nome do pai, agora conheci o nome do pai. E fiquei chorando, pulando, gritando, me satisfazendo. Isso é no espírito. Muito bom. Mas eu precisava amadurecer. A mensagem vem trazendo a um amadurecimento. E dentro desse espaço de tempo, a mensagem está sendo proclamada. E aí o mistério de Deus deverá ser consumado para este tempo. O irmão Branham pregou também, nos dias da voz do sétimo anjo, é Bíblia, o mistério será consumado. Foi nos dias do irmão Branham, o mistério foi consumado. Mas levou tempo para nós conhecermos o que era esse mistério. O irmão Branham diz no primeiro selo 33, tradução de Goiânia, da primeira tradução, ele diz, o mistério de toda a Bíblia é unicamente o ministério do sétimo anjo. É o mistério de toda a Bíblia. Você quer saber? Eu quero saber o mistério da vinda do Senhor. Conheça o ministério de William Branham. Eu quero saber qual o mistério do sétimo selo. Conheça o ministério de William Branham. Eu quero saber o que é 7 trovões. Conheça o ministério de William Branham. Eu quero saber qual é o novo nome. Conheça o ministério de William Branham. Está tudo ali. O mistério de toda a Bíblia é unicamente, nessa tradução, ele diz unicamente, na tradução mais moderna agora, não diz unicamente, mas entende? Aquele mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Então, se você tem que conhecer, é só conhecer o ministério. Alguém diz, eu andei com o irmão Branham. Eu andei. Mas você conheceu o ministério do sétimo anjo nele? Eu andei comigo com ele. Ele mandou eu pregar. Ele pôs a mão sobre mim. Ele me ordenou, pastor. Mas você conhece o mistério, que é o ministério do sétimo anjo? Ele pode ter feito tudo isso para você, mas conhece você o ministério dele? Eu conheci comigo com ele, até dormia nas cabanas com ele, mas você conheceu o ministério do sétimo anjo? Que era revelar todo o mistério de Deus, todo o segredo que estava escondido, era nos dias da voz do sétimo anjo. E quando Deus veio em Cristo, foi o maior mistério, que era o mistério da encarnação. Deus se fazer homem, vir na terra, mas ter que nascer no ventre de uma mulher, sem consórcio do homem.
Você quer mistério maior que isso? O que Deus vai fazer? Olha, ele vai vir num ventre. Vem num ventre. Ninguém reconheceu aquilo. Agora, nos dias da voz do sétimo anjo, não tem esse sobrenatural. É simples. É Deus vindo em carne outra vez, mas num homem. William Branham, que nasceu de Charles e ela Branham, através do sexo. E que seu pai era um bêbado. Como Deus pode fazer um trabalho tão grande através de uma coisa desse jeito? Isso contrariava a lei levítica, contrariava o que ele vinha ordenando e exigindo na lei levítica, que precisava de ter esses sacerdotes umas 4 gerações anteriores, sem erro. Agora, a primeira geração de William Branham já era bêbado. O pai já bebia. Deus passou por cima de tudo. Deus vem contrariando tudo. Quando Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Então, dizer, não, mas ele não pode fazer, porque ele está preso à sua palavra, porque o William Branham diz que ele está preso. Ele estava preso à palavra dele quando ele disse, se vocês não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, vocês não têm vida em si. E aquilo estava contrário ao que ele mesmo tinha ensinado no Velho Testamento, que não podia comer carne nem de porco, quanto mais de gente. Não podia beber sangue de animal, agora tinha que beber sangue dele. E você tem que crer, porque era a manifestação de Deus. Deus veio daquela forma. Quando Deus vem, você simplesmente tem que fazer é aceitá-lo. Tem hora que você não tem nem que examinar a genealogia. Lá atrás precisava examinar, e por examinar a genealogia, os judeus disseram, não é ele não. Nós examinamos isso aí, olha, ele é filho ilegítimo. Olha a mãe dele. Não tem nada a ver. Agora, Deus estava naquilo. Entende? Aqui com o irmão Branham, a mesma coisa. Se você for olhar em nós, que dignidade temos nós para ser um pregador? Se for colocar cada um de nós diante da lei levítica, nós já pegamos fogo no início. Nós não passamos. Não tem jeito de passar. 4 gerações antes, tem que ser perfeito. Você vai ver, meu pai foi um bebum. Meu avô foi um meio doido. Meu bisavô, então, não sei o que foi. Você vai levando lá para trás, vai piorando. Vai piorando. Enquanto que a lei levítica precisava de cada pregador ter uma genealogia perfeita. A graça foi tão maravilhosa para nós. A graça nos deu o privilégio só de fazer o que é certo, ter uma só mulher. Isso é a graça também. A graça diz que não pode ter 2 mulheres. A graça diz que o pregador não pode casar com qualquer mulher. A graça também ensina isso, porque o irmão Branham ensinou. É a graça. Casamento e divórcio ensinou isso. E nós temos que ser agradecidos a Deus por essas coisas. É o lugar que Deus passa. Tem alguns pormenores que Deus passa. E passou por William Branham e diz, nunca fumes, nem bebas. Mas Charles Branham nunca escutou Deus falar para ele, nunca fumes, nem bebas. Mas o filho de Charles Branham escutou. E agora, papai? O senhor bebe, mas Deus falou para mim não beber. Eu vou ser o pássaro raro dessa casa. Todos podem beber e eu não posso. Todos podem fumar, eu não posso. E às vezes que ele tentou beber, não conseguiu. E às vezes que eu leio que ele tentou fumar, não conseguiu. E tem gente que vai e bebe, fuma, adultera. E não tem problema. Mas às vezes que Branham foi fazer 2 coisas, fumar e beber, que eu leio na literatura, ele não conseguiu. Não é questão dele ter conseguido um pouquinho, não. Ele não conseguiu. Ele queria fazer aquilo para ter um bom nome perto da namorada. Ele queria fazer aquilo para ter um bom nome perto do seu tio. Mas teve que sair chorando. E escutar o nome de Marica. Porque não fumava e porque não bebia.
Agora, Deus escolheu. Você tem que entender que Deus te escolheu. Eu não faço força para nada. Eu não faço força para nada. Eu não tenho que fazer força para nada. Eu tenho que fazer uma força para não beber, para não fumar, para não mentir, para não adulterar. Não tem que fazer força. Simplesmente você ouviu a voz de seu Pai Celestial. Você sabe que a sua genealogia agora espiritual, você sabe que ela é perfeita pelo sangue de Jesus Cristo. Ele já te purificou, mas você não vai fazer essas coisas mais. Isso daí não está em você o fazer mais. Aquilo não está no seu corpo. Deus já te limpou completamente, certo? Não é que você fazendo força. O irmão Branco pregou a estatura de um varão perfeito. Isso não é esforçar. Você vê um corvo ali esforçando para ser uma pomba. Não adianta. Ele diz, ele é um hipócrita. Se ele é um corvo e ele pega 2 peninhas de pomba e coloca assim e começa a falar assim, olha, você está vendo a minha peninha? Aqui, eu sou pomba. Ele é um hipócrita, ele não é pomba, ele é corvo. Ele é corvo, é só aparecer alguma coisa fedida lá, mal cheirosa, ele vai e come. A pomba não, a pomba foge daquilo, ela não tem fel para digerir aquelas coisas. Assim é um filho de Deus. Você não tem fel para digerir essas coisas do mundo. Se necessita de fel para digerir essa coiseira que o mundo dá. E você não tem fel, você simplesmente é o tipo do Espírito Santo, é a pombinha. É o que você está fazendo nessa terra. Deus tem te chamado. Não é que você tem que fazer careta. Eu tenho que correr disso. Não, simplesmente deleita-te em Deus. E Ele satisfará o que deseja o teu coração. Agora, o que deseja o seu coração? A palavra? Deus vai te dar isto. Amém? Olha, deixa eu prosseguir um pouquinho no 22 do intervalo. Agora notaremos que o livro do mistério de Deus não é revelado até o tempo quando é proclamada a mensagem do 7º anjo. O povo não conheceu quando o irmão Brana veio e abriu o livro. Deus abriu o livro para o irmão Brana lá no Monte Pôr do Sol. O irmão Brana chegou ao ponto de dizer assim, olha, eu quero cair morto se ele não abriu estes 7 selos na montanha. 245, a união invisível da noiva. Eu quero cair morto. Que coisa. Abriu, mas foi preciso ir lá para o quartinho para revelar. Abriu lá em cima do monte, mas revelou dentro do quartinho. Pregou a revelação no tabernáculo. E ao proclamar a mensagem, então o povo conheceria a revelação dos 7 selos. Teria que esperar o tempo desta proclamação. Amém? O Rapto 67 também fala sobre isso, que pode te ajudar. Eu quero apenas dar uma pequena pincelada nisto, porque não vai dar para falar de tudo mesmo. O 7º selo, 29. Quando vou a algum lugar, me agrada ir de tal maneira que ao pisar na terra, saiba que Deus disse, ide. Tem hora que, se nós falarmos uma coisa que Jesus não falou, Paulo não falou, William Branham não falou, então nós temos dificuldade. Mas se nós falarmos o que eles falaram, nenhuma dificuldade. Eu estou pisando não em gelo fino, estou pisando em rocha. Quando eu prego o que prego, eu estou pisando em rocha. Eu sei, estou pisando numa revelação que eu tenho segurança que Deus já fez aquilo. Se eu prego isto, eu tenho que dizer para você, é a mesma coisa de eu ter sentido algo que Deus falou para mim, vai, prega, ide. Eu estou pregando o que Brana pregou. Agora, se eu viesse aqui e inventasse uma pregação só para dizer para vocês, eu tenho conhecimento, olha aqui, eu conheço isso daqui, seria outra coisa. Mas eu não conheço, foi a revelação que Deus deu ao profeta. E o tempo passou e a mensagem chegou a nós. Agora chegou, depois de ser proclamada, ela foi revelada para nós. A maioria do povo tem uma mensagem proclamada, você não pode dizer que ele não tem. Foi proclamada, a mensagem no Brasil foi proclamada. O Brasil está cheio da mensagem. 7 nações vizinhas foi evangelizada com essa mensagem proclamada, mas não com a revelação dos selos, só a proclamação da mensagem. Você foi e falou da mensagem,
o que Deus mandou um profeta, e ele batizou em nome de Jesus Cristo, e ele é o 7º anjo, e ele é o Elias, e ele tem o ministério do Filho do Homem. Isso daí foi proclamar. Não seria difícil, meus irmãos, agora eu falar para vocês o que é o 7º selo. Quem foi o 7º selo? Irmão Branco diz, o 7º selo é a vinda do Senhor. Logo ele diz, a vinda do Senhor foi em carne. Como que foi a vinda do Senhor em carne? Foi Deus descendo do céu e pisando na terra num homem chamado William Branham. É a vinda do Senhor em carne. Quer dizer, está aqui na mensagem, Almas Encarceradas 217, o irmão Branham diz, o 7º selo o traz de novo à terra. O 7º selo estava ali, quem trouxe? Para o 7º selo, olha para vocês verem, para William Branham trazer o 7º selo na terra, ele teve que ser tomado lá onde estava o 7º selo, que era o 7º anjo da constelação. Ele foi tomado para lá, 150 da mensagem com a atração sobre a montanha, 165 do 7º selo. Ele foi tomado, foi arrebatado até aquela nuvem. Se ele não fosse arrebatado, ele não podia trazer Cristo na terra. Então, o natural foi levado ao espiritual, para que o espiritual se encarnasse no natural e pisasse na terra. Aí ele desceu na terra. Agora, tem um parágrafo aqui, a gente sempre está lendo isso para as pessoas. Bom, eu não estou com a mensagem aqui agora. É Cristo, Mistério de Deus Revelado, 101. Mas você já sabe que aquele 7º anjo estava descendo e se materializando. Ao mesmo tempo, o anjo forte estava descendo também. Quando o 7º anjo estava materializando, Cristo também estava para poder descer e pisar com o pé direito no mar e com o pé esquerdo na terra. Pé direito entre o mar é gente, povos, nações e língua, é o que o profeta pregou, a revelação de água, é isso daí, e a terra é a materialização. Vocês notaram quando ele estava descendo e se materializando? Então Deus se materializou no 7º anjo. A vinda de Cristo foi materializada no 7º anjo. Você tinha que ver ele descendo do céu, Deus descendo do céu. É por isso que aí você vai em 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu. Aí é fácil para conhecer agora. O Senhor desceu do céu. Aí você procura, cadê ele? Cadê o Senhor que desceu do céu? O Senhor estava em Brana. Você quer ver o Senhor que desceu do céu? Conheça o ministério do 7º anjo. É o mistério de toda a Bíblia. É só conhecer aquilo ali. Então, para nós, olha, eu queria falar mais alguma coisa, mas ia colocar partes da deidade no meio aqui para ajudar, porque nós, para conhecer os selos revelados, os trovões, não adianta conhecer sem conhecer primeiro a deidade, que é Deus em carne. E Deus em carne, irmão Brana mostra aqui, deixa eu ler só esse parágrafo, porque eu não aguento. O intervalo 71. E a verdade é que Jesus não foi judeu nem gentil. Jesus era Deus. Agora você para um pouquinho, se Jesus era Deus, qual Deus ele era? Eu estou dizendo isso porque Jesus era Deus. Tem uns que colocam o pai como um, o filho como outro. Eles nunca vê o pai no filho. E está dentro da mensagem também. E esse povo andou com a mão branda também. Mas não viram Deus. Porque Deus estava numa carne. A deidade, eles não viram a deidade no tempo de Jesus. A deidade estava na carne de Jesus. A deidade agora no entardecer estava na carne de William Branham. A deidade, que é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, tudo que você pensa que é Deus estava numa carne. Para pregar o que William Branham pregou, há 50 anos atrás, agora que nós estamos tomando conhecimento, depois de ler mensagem, mais de 30 anos. Então, o ler não leva você a ter revelação, leva você a ter conhecimento, para depois, quando a revelação chegar, você pode colocar aquela sabedoria perto da revelação e ver que aquilo é verdade.
Mas o que adiantou as pessoas ter o conhecimento, quando chega a revelação, eles não têm o que colocar perto do conhecimento deles. Eles ficam com o conhecimento. Não, vocês têm que pegar a revelação e aproximar do conhecimento que vocês têm sobre o profeta numa mensagem de mais de 30 anos que vocês conhecem. Pega a revelação agora e coloca ali perto, para você fazer um teste. Se o que você conhece vai te revelar ou vai te cegar. Porque Deus continua sendo revelado em carne outra vez. Olha aqui, não somos salvos por sangue judeu. Vocês já escutaram isso aí esse tempo todo? Nem sangue gentil. Somos salvos pelo sangue de Deus. Assim diz a Bíblia. Então Jesus era Deus. Ele não era a segunda, terceira, nem quarta pessoa, mas a única pessoa. Ele era Emanuel. Ele era Deus. Emanuel. Deus desceu de sua glória e se revelou. Como amo essa poesia que escreveu o irmão Multicliber. Como amo. De sua glória, ó verdade eterna, veio meu Deus e Salvador, e o seu nome era Jesus. Nasceu num presépio, e entre os seus foi estranho, um varão de dores, lágrimas e angústias. Oh, que grande condescendência, trazendo-nos redenção, quando ali no mais escuro da noite, não havendo nenhuma esperança, Deus, em graça e ternura, pôs a um lado o seu grande esplendor, se humilhou. Sabe por que eu digo isso? Porque tem gente que eles dizem que é o filho que desceu. O irmão Branham diz que é Deus. Deus, em sua graça e ternura, pôs a um lado o seu grande esplendor, se humilhou até o madeiro e salvou minha alma. Poderia perguntar, você é salvo pelo filho ou pelo pai? Vai dar problema. Sabe por quê? Porque as pessoas creem que o pai é maior que o filho. Eles nunca vêem o pai no filho. Se o pai é maior que o filho, era só enquanto estava aqui na terra, porque quando Deus estava no irmão Branham também dizia, eu não posso fazer nada. Mas quando ele sentia a sua presença, agora eu tomo todos vocês sobre minha autoridade. A coisa muda. Aquilo é uma materialização de Deus no homem. É Deus e Espírito encarnando no homem para poder falar estas coisas. E aí você vê, Deus é um. Eles têm coragem de dizer que o Pai desceu no Monte Pôr do Sol, naquela nuvem, e o Filho ficou lá no trono. Isso é gente de dentro da mensagem, quer dizer, é paganismo dentro da mensagem. Dentro da mensagem, dizendo uma coisa dessa. Quando aquele que desceu, irmão Branham diz, é Cristo. Vira a foto para a direita. Ele diz, ele ainda diz, é Jesus Cristo. Não ficou mais ninguém lá, não. Você tem que ver Deus descendo, Deus depois saindo da nuvem, e você não vê ele mais, ele está em brana. A nuvem dissipou. A nuvem depois das 6:30 da tarde, ela dissipou. E aí você pergunta, aí cadê Jesus Cristo? Estava em carne aqui na terra. Estava em brana. Eles precisavam ver isso, mas não viu. Esse foi o que cumpriu com o requisito 72 do intervalo. A graça de Deus produziu a pessoa de Jesus Cristo. Agora encontramos neste livro que Deus ampliou sua tenda. Veio de ser Deus para ser um homem. Ele mudou sua linhagem do Todo-Poderoso para ser um homem. É Brana que está falando isso. Ele mudou sua linhagem do Todo-Poderoso para ser homem. Aí vem as perguntas, mas por que então ele estava orando aqui ao Pai, como se o Pai estivesse no céu? Irmão Branham mostrou, você não ora ao Espírito Santo? E onde ele está? Ele não está dentro de você? Perguntas e respostas sobre os selos, ele fala sobre isso. Você não ora ao Espírito Santo? E onde ele está, o Espírito Santo?
Você está orando ele no céu? Se você estiver orando ao Espírito Santo no céu, você está muito atrasado. Você tem que estar orando ao Espírito que está em você. E ele, o Filho, estava orando ao Pai, que estava ali com ele, dentro dele. O Pai estava nele, o Pai que está em mim é quem faz as obras. O que era isso? Então, o Todo-Poderoso deixando a sua linhagem, a linhagem de Todo-Poderoso, para ser um homem aqui, para chorar, para ser um bebê. Ele veio assim, e desenvolvendo, é Deus, é o mistério de um Deus. Você não pode pôr dois nem três, é o mistério de um Deus. Ele mudou sua linhagem do Todo-Poderoso para ser um homem e tomar a forma de homem para poder morrer e assim redimir a linhagem humana. Se ele não fizesse assim, ele não podia pagar o preço que Adão nos vendeu e ele nos comprou. E para nos comprar, ele tinha que pagar o preço. E Deus teve que ser homem outra vez. Outro não podia pagar o preço. O irmão Branham mostra isso no parágrafo 100 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Quando chegou no céu, o anúncio, o homem pecou. O irmão Branham diz, Deus mandou um anjo? Ele mesmo responde, não. Deus mandou um filho? Não. Ele mesmo desceu. Ele mesmo desceu. Eu estou falando isso porque as pessoas precisam saber que para ter revelação dos 7 trovões, dos 7 selos do novo nome, precisa conhecer a verdadeira deidade. Deus em carne. E se você não conhecer a deidade no entardecer, que foi Deus em William Branham, você não vai conhecer a deidade lá entre os judeus, há 2000 anos atrás. Lá 2000 anos atrás, foi a deidade, Deus num homem. Por que vocês me condenam? Não foi o que Jesus falou? Por qual obra que eu estou fazendo que vocês me condenam? Não, nós não te condenamos pelas obras, mas porque tu, sendo homem, faz a ti mesmo Deus. Ele era Deus, mas eles condenaram ele. Tu não és. Ele era no amanhecer. Aí o William Branham veio e pregou, se vocês não tiver fermento no vosso meio, vocês vão ver a deidade entre vocês. O único lugar provido por Deus para adoração. Diz, é só tirar o fermento do vosso meio. Porque com fermento vocês não podem ver a deidade no meio de vocês. Ele estava falando dentro do tabernáculo Branham. Se você tira o fermento, aí você vê deidade no meio de vocês, pregando. Não deidade no céu, mas deidade no púlpito. Deidade pregando ali no púlpito de Jeffersonville. Deus em carne. Oh, irmãos, é simples, Deus só mudou de máscara. O irmão Branham pregou isso, Deus em morfe. Deus tirou a máscara de Jesus e apareceu com a máscara de Branham. Lá atrás ele veio com a máscara de Jesus, mas aqui não, aqui ele trocou de máscara. Se você quiser, é difícil, mas você vai procurar na mensagem, o irmão Branham diz que você não verá aquele Jesus, porque ele voltou ao Pai, ele voltou à condição original. Amém? Deixa eu encerrar aqui agora. Espere você até que lhe vejamos, sabendo que não há nenhum digno. Se não há nenhum digno, quem foi que abriu os selos? Foi ele, Cristo. Em quem? Ele só podia abrir o selo e entregar para alguém que tivesse capacidade daquilo. Quando a espada caiu na mão do irmão Branham, o que era? O livro, a palavra. Tudo aquilo, tudo que foi perdido lá atrás, nos foi restaurado por Jesus Cristo e nos entregue através da revelação dos selos por William Branham. Já vem lá de trás. Adão perdeu, mas nós não. Adão perdeu, nós ganhamos. O que Adão perdeu, nós ganhamos. Adão vendeu, mas Deus nos comprou. Agora, uma coisa você tem que ser seguro: Deus só compra quem está no livro. Porque ele redimiu os nomes que estão no livro. E se você está no livro, eu gosto de clarear sempre isso aqui. Você está no livro? Se você está no livro, você está no tempo de William Branham. Você está no livro de William Branham. Capítulo 10 de Apocalipse. Isso aí te pertence. E você vê que a esposa usa tanto o nome do esposo que ela está no mesmo capítulo. Já notou?
O esposo e a esposa. E o esposo é Cristo. Mas é Cristo com novo nome. O esposo é Cristo. Só que é Cristo com novo nome. Ele não é Cristo assim. O esposo, eu estou casando com Jesus. Não, você está casando com a palavra revelada. Entende? Você está casando. Isto é que está aqui na mensagem do irmão Brana. Festa das Trombetas 101. Ele diz, o esposo é a palavra revelada. Você está casando com a palavra revelada. E a palavra revelada é Apocalipse 10, 7. E você, 10, 8 a 11, casou com 10, 7. Se não casou, você não conhece nada. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Mas para conhecer o ministério do sétimo anjo, tem que ter casado com a mensagem, com aquela revelação. Se você não casou com aquela revelação, você não vai conhecer. Você pode ver que até no natural. Alguém diz, aquela mulher deve ser gente muito boa. Mas quem tem que saber isso é o marido dela. Boa dona de casa. Se o marido fala, fica quietinha. Não, você olha de longe e fala uma coisa. Quem vive é quem sabe. É quem vive que sabe. Então, a esposa de Cristo, ela tem a revelação. Ela não apenas conheceu o sétimo anjo, o ministério dele, não, tem a revelação do sétimo anjo. Tem a revelação do que ele entregou. Aquilo que ele entregou é que fez o casamento. Muitas vezes a gente fica esperando assim, Jesus vai aparecer aqui, eu vou abraçar Jesus e eu vou para o céu. Não, você abraça a palavra dele. Deus é espírito, e quando você casou com ele, ele era a revelação. O esposo é a revelação. Eu sei que as pessoas dizem, ele entrou em contradição, porque casamento tem que ser carne com carne. Carne com carne é sexo. Não é carne com carne, é espírito com espírito. É fé com fé, é revelação com revelação. Se você não tem Cristo revelado em William Brana, você não casa com a revelação. O dia que você vê Cristo revelado em William Brana, você vai e casa com a revelação. Abraça a revelação, dá vida. Por que o povo não dá vida pelo que nós pregamos? Porque isso aqui é revelação. Me diga o que é isso daqui. Isso não é conhecimento. Eu sou um ignorante. Isso não é conhecimento, isso é revelação. Você tem que saber que isso é revelação. Toma isso daqui, casa com isso. Isso não te dá nome, isso tira. Isso não te dá personalismo, isso tira. Mas você quer casar com o que te dá personalismo. São casamentos que as pessoas têm que dizer, sabe com quem eu casei? Eu casei fulano de tal. Não, casei com a mensagem revelada que os outros não estão aceitando. O meu marido, os outros não querem. Coisa boa, a mulher diz. A mulher que é casada. Eu acho que a coisa é errada. O homem que casa com uma mulher que se apraz, em que todo mundo está aí. Olha, fulano, mas é. Ele não é bom de cabeça para mim. Certo? E ela casa com um marido, e aquele marido... Todo mundo vai falar bem dele. Não, ela acha só ela fala bem dele. Não importa, os outros podem falar o que for. Ela o ama, ela casou com ele. Essa é a mensagem. Lá no princípio, os judeus que puderam casar com Jesus, foi pouquinhos que casaram, amaram, e nós morremos com ele. Ficamos ao lado dele. Nós queremos ele, mas os outros não querem, os outros estão matando ele, mas eu caso com ele, eu quero ele. A mesma coisa é agora, mas os outros estão rejeitando o novo nome, rejeitando a palavra, mas eu caso com esse novo nome, eu caso com essa palavra, que os outros rejeitam, porque eu não estou aqui para casar com uma pessoa, para os outros falar bem dela e ser tentado por ela, não. Eu estou casando com uma pessoa que é a palavra revelada, e os outros vão falar mal disso mesmo, os outros não vão querer. Não é para atrair os outros. Tem que aprender. A esposa atrai o marido. O profeta prega isso. A esposa atrai o esposo. Se a mulher veste para atrair outro homem, ela é uma adúltera. Se a igreja faz coisa para atrair a política, para atrair a comunidade, para atrair a sociedade, para chamar a atenção de todo mundo, ela é uma adúltera. Ela tem que chamar a atenção de Jesus. A mulher põe uma roupa, ela não tem que sair na rua e os outros assoviar para ela. Ela tem que colocar uma roupa decente que o marido... você está bonita. Eu gosto da sua roupa assim.
Agora, um marido cristão, que se for pegar também um mundano, que é ela exatamente igual ao mundo, de fio dental. Porque são do mundo. E o profeta diz, cão engole cão. Ele disse, mas Cristo chama ungidos. Pai Celestial, ajuda cada um de nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Carecemos cada dia desta luz que o Senhor tem dado. O tempo da revelação dos 7 selos. Senhor, depois que o Senhor pregou e revelou para o seu profeta, abriu tudo aquilo lá no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana. Agora, Senhor, foi proclamada esta mensagem e chegou até nós. E nós estamos enxergando a revelação. E o seu profeta diz, esse é o tempo. Quando a mensagem for proclamada pelo mundo, é o tempo desta revelação. Estamos nesse tempo, Senhor, da revelação dos selos. Eu não estou revelando, estou sendo revelado. Isto é o que nos interessa. Obrigado por esta luz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.